título da mensagem hoje é Misericórdia quero e não sacrifício. Diz assim Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Feche os teus olhos. Quero orar por você para que Deus, através do Espírito Santo, possa trazer a compreensão, o entendimento do que Jesus estava querendo dizer aqui para esses homens e que deseja falar conosco nessa noite. Pai, nós expusemos a Tua palavra nessa noite, Senhor, naquele dia que o Senhor chamou, fez o chamamento para a vida de Mateus. Ele que era odiado pelo seu próprio povo por ser um cobrador de impostos, um publicano, recebe o próprio Jesus na sua casa, junto com tantos outros pecadores, ao ponto de revoltar, indignar os religiosos daquela época, Senhor. E Tu disseste exatamente essa verdade do Teu reino, que Deus, Ele deseja a misericórdia e não os sacrifícios, Pai. Que Tu possas nos orientar, nos direcionar a viver essa verdade, essa cultura na nossa vida diariamente, meu Pai. Não queremos ser como aqueles que estão carregando pedras para atirar na vida de outras pessoas, mas queremos, como o bom samaritano, estarmos com as nossas mãos estendidas para levantar aqueles que estão à beira do caminho, feridos, machucados, para que eles possam ser curados, restaurados e salvos por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, fala conosco de uma maneira muito clara e poderosa nessa noite, para vivermos o perdão completo de Deus para as nossas vidas, Pai. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos pelo precioso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém. Jesus, Ele veio para trazer uma revolução, não de arma e nem uma revolução política. E isso que os judeus não entenderam. Eu até fui com a pastora Ruth ver domingo no cinema a última do The Chosen, né? A última ceia. Não sei se você já foi. Se não foi, vá agora no feriadão de Páscoa, que é muito legal. E aí tem a cena lá, Jesus entrando, chegando em Jerusalém, montado um jumentinho, e o pessoal com os ramos, né, as palmeiras, cantando Hosana para Jesus. E ali havia um significado profético. Zacarias profetizou que o rei dos judeus entraria em Jerusalém, exatamente montado no jumentinho, e eles criaram essa expectativa que Jesus iria livrá-los do Império Romano. Aquele mesmo povo que cantou um pouco antes da Páscoa dos judeus: Hosana, bendito o filho de Davi, que vem no nome do Senhor para reinar sobre nós.
Esse mesmo povo foi o povo que Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Esse mesmo povo que cantou Hosana foi o mesmo povo que diz: crucifica Jesus, solta o terrorista Barrabás. Porque a expectativa do povo era que Jesus viesse para reinar fisicamente, no sentido de quebrar a opressão do Império Romano. Só que Jesus veio para trazer um reino que está dentro de nós, princípios e valores que são do reino dos céus. E aí, quando ele vai para a casa desse publicano, que era o cobrador de imposto, ou seja, um judeu que trabalhava para os romanos e que oprimia. E se você acha que a inflação nossa acha não, né? É a maior do mundo. Você não tem ideia da inflação e os tributos que os judeus tinham que pagar para os romanos. Era algo absurdo. E os publicanos ainda botavam uma porcentagem para eles em cima. Isso aqui é para o Império Romano, isso aqui é para a gente. Então, por isso que o publicano era tão odiado pelo próprio povo judeu. E aí Jesus diz: ô Mateus, vem cá que hoje eu vou jantar na tua casa. Reúne a tua galera lá. Então, por isso os fariseus ficaram tão revoltados. Dizer, como que Jesus está na casa de um cara tão pecador, um tipo de pessoas como essa? De repente, se fosse hoje, e nós víssemos Jesus num churrasquinho na laje com a galera, nós também iríamos nos escandalizar. Dizer, cara, Jesus se perdeu aí. Como pode estar com esse tipo de pessoa? Porque às vezes a gente acha que é tão santo, tão melhor que os outros, que a nossa tendência é apontar o dedo para os outros, né? Mas ao mesmo tempo que há um dedo apontado para lá, tem 3 para nós. E aí Jesus, vendo o burburinho deles, falou: gente, ó, eu vou lembrar uma passagem lá do Antigo Testamento, que vocês gostam tanto do Pentateuco. Eu vou lembrar vocês uma passagem que está citada lá pelo profeta Oséias. Volta para nós, Duda. Capítulo 6, verso 6. Foi essa passagem que Jesus citou para eles. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que holocaustos, ou seja, sacrifício. Então o povo já estava num ritmo e num piloto automático tão grande só de sacrificar animais, que eles não tinham nem relacionamento e nem conhecimento do próprio Deus. E sabe que hoje mais destrói o próprio povo de Deus, ou aqueles que se dizem povo de Deus, não são demônios, não são o diabo, é a falta de compreensão, de conhecimento do próprio Deus. Oséias 4, 6, volta um pouquinho lá. Ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então perceba que o próprio povo de Deus fica limitado e vive destruição e ruína porque não conhece a Deus. E aí o que a gente mais ouve dentro das igrejas? Sacrifica, tenha fé, sacrifica. Aí as pessoas, tadinhas, na ignorância delas, qualquer coisa sacrifica. Não, sacrifica que Deus vai aceitar, sacrifica que Deus vai aceitar. Mas o próprio Jesus está dizendo aqui, o que Deus quer não é sacrifício, é misericórdia, é compaixão, é amor, é bondade. O pastor Guto já ensinou vocês a diferença que é
graça, que é bondade, que é amor e o que é misericórdia. Davi cita no Salmo 23, versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A palavra bondade aqui, recebe, no hebraico, também significa amor, significa graça. O que é graça? O que é esse amor de Deus? É Deus nos dar o bem que nós não merecemos. Por isso a revolta dos religiosos, porque Jesus estava num banquete com uma galera que não merecia. E não merecia mesmo, gente. Mas Jesus estava lá contando piada, brincando. E a galera rindo, se divertindo, comendo, tendo relacionamento e mesa com o próprio Filho de Deus. Enquanto que os religiosos falam, cara, que absurdo isso aqui. E o que é misericórdia? Às vezes é até um cacuete, gosta dos irmãos, né? Qualquer coisinha, misericórdia. Misericórdia. O pessoal do Rio Grande do Sul, como gosta às vezes de diminuir as palavras, é tudo bar, né? Bar tem vários significados. Bar. Aí eles já encurtaram até o misericórdia. Miserica. Bar, miserica. Eu não falei misericórdia. O gaúcho já falou, miserica, meu. Tô de horror. E às vezes eles não sabem nem o significado da palavra misericórdia, porque misericórdia é Deus não nos dá o mal que nós merecemos. Vou te dar um exemplo. Tem uma família muito amada aqui na igreja, que a filha dele estava com dificuldade na escola e tal. E aí sabe como é que é pai, né? Para dar aquela motivada, ó, se tu passar adiante, tirar nota boa, nós vamos te dar uma bicicleta nova. E foi tropeçando, aquela coisa toda, raspou, passou diante, mas uma nota boa não veio. E ela, ouvindo nós falar e ministrar sobre graça, falou, puxa vida, se eu for nessa linha da meritocracia, eu não vou dar bicicleta para ela. Mas nós vivemos a cultura do reino, então, por mais que ela não mereça uma bike nova, nós vamos presenteá-la porque nós vivemos a graça. E aquilo trouxe uma motivação para ela, trocaram até ela de escola e agora a menina está voando nos estudos. Porque se elas fossem pela linha da meritocracia, do sacrifício e não da misericórdia, de repente a menina estava lá ainda tropeçando, desmotivada porque não consigo, mas porque os pais à noite, puxa, mas a nota boa não veio, mas mesmo assim menina bicicleta. Motivou mais do que se tivesse trazido como se fosse um castigo, vamos dizer assim. E Deus trata a gente assim, não é para que a gente fique no erro, pelo contrário, para que a gente possa caminhar num caminho reto, num caminho bom, não no caminho da perdição. Mas quando eu entendo que não é pela minha meritocracia, mas que é pela bondade de Deus que as coisas vão fluir na minha vida, isso muda tudo, gente. Tem gente que acha que orar é sacrifício. Eu oro há mais de 33 anos que eu conheci Jesus. Oração para mim não é sacrifício, não é penitência, é intimidade, é relacionamento com o Pai. E não é para os outros que eu oro. Tanto que Jesus fala assim lá em Mateus, quando você orar, entra no teu quarto, sozinho, fecha a tua porta e fala para o teu Pai que te vem em secreto, é Ele que vai te recompensar. Não adianta ver, oh Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia. Os caras mudam até a voz. Imagina se eu vou na casa do meu pai, agora na Páscoa lá,
Ô digníssimo, magnânimo Senhor Roberto da Luz, meu pai. Mas meu Deus, pirou de vez. Pirou o cabeção. Não preciso mudar o tom de voz para falar com meu pai. Ô pai, e aí, como é que o senhor está? Beleza? Já abraça, já beija. E aí, como é que tem rango aí hoje? Tem almoço? Às vezes eu vou lá de surpresa, não vou nem para almoçar, quando eu vejo já estou sentando, a mãe já puxa o pratinho e a gente já fez uma boia lá no coroa. Por quê? Porque é a casa do pai. Não tem essa formalidade toda, esse protocolo todo. Então nós precisamos entender que em Jesus nós não precisamos sacrificar, porque o sacrifício foi perfeito dele lá na cruz. O que sobrou para nós? Agradecer. Amém? Agradecer. Mas enquanto a minha cabecinha não for renovada, por isso que ele disse aqui no final do versículo: eu não vim para os certinhos, eu vim para os doentes. Eu vim chamar o pecador ao arrependimento. E a palavra arrependimento do grego é mudança de mentalidade. Ou seja, se eu mudar a minha maneira de pensar, eu vou mudar a minha maneira de viver. Porque se eu falo que eu tenho vida com Deus e a minha vida continua a mesma, desculpa. Não tem Deus ali. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele revoluciona, ele muda, ele transforma. E essa transformação não se dá de fora para dentro, mas se dá de dentro para fora. Já falei para vocês e volto só para lembrar a memória de vocês. É a mesma transformação que acontece da lagarta para a borboleta. A ciência já estudou, já pesquisou, porque o DNA, os componentes da lagarta é um. Quando ela entra no casulo e ela se dissolve, fica um líquido, e daqui a pouco começa a formar e desenvolver uma borboleta que sai lá daquele casulo, o DNA e a genética da borboleta é completamente diferente da lagarta. Para eles é um mistério, mas como? Então uma minhoquinha feia aí, saiu uma borboleta bonitona voando, não tem como explicar. É o que acontece com a gente. Essa transformação, Jesus, ele manifesta essa transformação no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mentalidade, e consequentemente a minha conduta, meu posicionamento, meu comportamento, eles vão mudar. Ah não, agora eu sou crente, não bebo mais. Não. Ah, agora eu virei crente, estou lá na Ohana, eu não fumo mais meu baseado. Não sou eu, não é a Ohana que vai te proibir o que você pode, o que você não pode, que é pecado, que não é pecado. Agora, o teu relacionamento com Deus vai conduzir você a uma vida nova. Jesus falou: olha, aquele que mentia, não vai mais mentir. Aquele que roubava, não gostava de trabalhar, ele vai começar a trabalhar e vai ajudar aquele que está passando necessidade, e vai trazer cesta básica para a igreja para dar para a família que está sem lá na casa dela. Isso é uma transformação, e isso acontece de dentro para fora. Por isso é que eu preciso entender que é essa aproximação do próprio Deus, do próprio Jesus, da sua palavra. A religião, ela sempre vai dizer para nós assim: ó, melhora primeiro, depois tu te aproxima de Deus. Quantos amigos meus eu convido para vir aqui? Não, aí, outro. Quando eu ficar velhinho, eu vou para a igreja. Agora não, aí eu ainda tem muita coisa, eu estou todo errado, como é que eu vou para a igreja? Não, deixa eu aqui na minha bagunça, depois que eu melhorar, eu dou um pulo lá. Essa é a mentalidade das pessoas. Mas o que o reino de Deus nos ensina? O que a graça diz?
Eu preciso me aproximar de Deus. E aí, nesse relacionamento com Ele, consequentemente, a minha vida vai melhorar. A minha vida vai desenvolver. Eu vou ficar cada dia mais parecido com Ele. Por causa do relacionamento. Romanos 8, verso 1. Paulo vai dizer: agora, tempo presente, pois já nenhuma condenação há, existe mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Já falei aqui, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é eles viverem refém do sentimento de culpa e de condenação. Ela não dorme, ela não tem paz, ela vive receosa. Sabe aquela que tá, uma pessoa que está devendo, não pode o telefone tocar, que já arrepia, já dá brotoeja, já dá... Porque ela vive com esse sentimento de culpa e de condenação. Mas pelo sacrifício de Jesus e pelo sangue dele derramado naquela cruz, substituindo a nossa vida, eu preciso crer, aceitar e receber esse amor, essa bondade, essa graça, essa misericórdia manifestada em Cristo sobre a minha vida. Por isso que ele fala, aquele que está em Cristo não tem mais culpa, não tem mais castigo. E por quê? Porque caiu sobre Jesus lá na cruz. Sexta-feira Santa, tem gente que tem a tradição de não comer carne. Se você fizer um churrasco, pode me convidar, que não tem problema. Eu como carne na sexta-feira sem problema. Mas também se for um camarão, um salmão, pode chamar também uma tainha, né? Ontem eu estava surfando, já tinha umas tanhoca pulando lá no matadeiro já. Falei, opa, estão chegando. Porque nós não podemos balizar a nossa fé naquilo que é tradição dos homens. Mas nós temos que estar com a nossa vida balizada onde? Na palavra de Deus. Lembra? O povo erra porque não tem a compreensão. E quantos que têm a compreensão de Jesus errada, igual os religiosos? Por isso que Deus nos trouxe esse tema para a gente aprender um pouquinho mais sobre o perdão completo de Deus sobre a nossa vida. Olha o que Pedro fala lá em 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, o grande amor com que Deus nos amou cobriu as nossas falhas, cobriu os nossos defeitos. Como a Thalita, onde deu o testemunho dela, né? Quando ela era um pouquinho mais jovenzinha, e aí ela, na emoção e na influência da rapaziada, fechou o braço. Só que ela cresceu dentro de uma igreja mais tradicional. Imagina, parecia que o braço dela virou uma garra de dragão, como se saísse um olho aqui assim da mão dela. E fogo da boca dela virou um dragão. O olhar dos irmãos destruíram ela. As atitudes da galera, por ela ter se tatuado, afastou ela de Deus e da igreja. E ela andou aí pelos litorais brasileiros, vivendo da arte dela e dos hostels, até parar em Floripa, esbarrar com algumas irmãs da Ohana, que não a julgaram, não a condenaram,
que olharam no olho dela e amaram. Esse caramba, que loucura. Essas mulheres são crentes, mas não estão me condenando, umas têm até tatuagem. Eu vou lá ver qual que é dessa Ohana aí. Nunca mais saiu. Está vivendo uma nova vida em Cristo, porque ela entendeu que Deus não quer o sacrifício dela, mas Deus quer o amor. Então que você possa entender que Deus não quer o teu sacrifício. Tem gente, qualquer probleminha já vai para o jejum. Não, jejum, que Deus vai abençoar, vai reverter, vai dar vida. Como se você passar fome é que vai te trazer a vitória. Desculpa. O que vai te trazer vitória é você crer no que Jesus já fez por você. Quer jejuar, jejua para ter intimidade com Deus e fortalecer a tua vida espiritual, mas não fazer uma quebra de braço com Deus para dizer, não, vai passar 48 horas só na água. Agora temos mais modernos. Eu vou jejuar do café. Eu vou tirar o doce. Sabe qual é o jejum que eu gosto? De giló. Eu tiro o giló, gente. Olha, faz tempo que eu estou jejuando o giló. Nem sei a última vez que eu comi giló. Não sei se foi na casa da minha sogra quando ela cozinhava. Nem cozinha, ela cozinha mais, tadinha. Está só esperando a senha para ir para a mansão celestial. O tempo dela aqui já deu, ela tem que ir para o céu mesmo. Aí, pastor, credo, chega uma hora que não tem mais o que fazer aqui, tem que descansar e viver, receber o corpo novo que Jesus prometeu para nós. Amém? Então, Deus não quer o teu sacrifício, Ele quer que você receba a misericórdia dele sobre tudo. E Deus é tão bom que a misericórdia dele se renova a cada ano. Ou seja, não acaba. Sabe por que você está aqui hoje benzão aí, com saúde, com dinheiro na conta, com um carro quitado? Porque a misericórdia dele se renovou sobre a tua vida nessa manhã. Salmo 106, verso 1. O salmista vai dizer: aleluia ao sacrifício que Deus quer de nós, ação de graça. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra quando os discípulos viram, fugiram, se esconderam depois da crucificação e a morte e o sepultamento de Jesus? Mas ele sempre deixou claro, gente, é preciso passar por tudo isso, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Amém, isso nós temos. Na hora que o bicho pegou, Pedrão olhou para um e falou: para mim chega, deu, não quero mais. Pedro, mas ele te chamou para ser pescador de homens. Tu viu o que fizeram com ele? Acabou. The end, fim. Eu vou voltar a pescar. Não sei o que você vai fazer da vida de você, mas eu vou voltar para a minha vida. Pedro estava se perdendo com as perdas. Aprenda a não se perder com as perdas. Diga para a pessoa que está do teu lado de mim: não se perca com as perdas. E aí foram uns que disseram: nós estamos juntos nesse barco aí que não vai sozinho, nós vamos contigo então. Entraram no barco, você conhece a história lá de João 21, 20, pescaram a noite toda, não pescaram nada. Pedro estava tão fora de si que chegou uma hora que ele estava pelado. Não sei, eu nunca vi gente pescar pelado. E aí chegou de manhã cedo, quem estava na praia? Jesus.
Já estava com uma fogueirinha, já tinha pão, já tinha peixe. Ei! Ô rapaz! Ô seus feios! Pessoal da palhaça. Tem peixe aí? Não! Esse doido está perguntando se tem peixe. Não basta não pescar nada, tem um doido já de manhã cedo lá perguntando se tem peixe. Que loucura! Joga do lado direito a rede. Como que ensinar nós a pescar, jogar direito? Nós já não sabemos pescar, nós jogamos mais direitinho lá. Não falou jogar direito, lá direito. Mesmo teimando em jogar. E você sabe que veio tanto peixe, mas tanto peixe que eles falaram. João estava junto, que era o adorador e discípulo amado, e falou: é Jesus. E aí quando Pedro cai a ficha que era Jesus, o texto vai dizer que ele bota a roupa. E ele sai nadando na frente da galera para chegar na praia mais cedo. E aí lá já tinha pão, peixe na fogueira. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Não se perca com as percas. Nós vamos ter problema, gente, a gente vai ter aflição. Não estou dizendo que agora nós que vivemos a cultura do reino vai ser só flores, vai ser só mar de rosa. Não, gente, a gente vai ter problema, vai ter perseguição, vai ter dificuldade no mundo. Vocês vão ter tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falou. E aí ele chama Pedro de canto e pergunta se Pedro amava ele, né? Pedro tinha negado 3 vezes, e Jesus vai e pergunta para ele 3 vezes: tu me ama, Pedro? E aí Pedro fala: olha, eu te amo, mas não da forma que tu me ama. Tu me ama com o amor ágape, o amor incondicional. O Senhor se entregou por mim naquela noite. Eu acabei de te negar, eu acabei de te trair, eu falei que eu morria por ti, eu te neguei antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas o que eu te chamei para ser não mudou. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não mudou nada. Por mais que tu me negou, por mais que tu falou besteira, por mais que tu correu, por mais que você quis voltar atrás, por mais que você se perdeu com as perdas, eu não quero sacrifício teu, eu quero misericórdia. E por causa da misericórdia, eu jamais vou te dar o que tu mereces. Mas por causa da misericórdia, da graça que está sobre a tua vida, vai e apacenta as minhas ovelhas. Misericórdia quero e não sacrifícios. Hebreus 10:10, bota na NTLH, fica melhor essa nova tradução da linguagem de hoje. Nessa vontade, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, ou seja, pela entrega da vida dele lá na cruz, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então nós não precisamos mais derramar sangue, nós não precisamos mais sacrificar animais. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso é que nós temos certeza que todos os nossos pecados foram perdoados. Pastor, mas é difícil de entender até o do passado, do presente, até o que eu vou pecar, Deus já perdoou. Parece loucura, mas é isso que o autor de Hebreus está falando para mim e para ti. Verso 17 e 18, Hebreus 10, 17 e 18. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados e nem das suas maldades. 18. Assim
quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta de sacrifícios para tirá-los. O sacrifício foi feito. Não tem nem penitência, nem indulgência para nós conseguir um lotezinho no céu. O preço foi pago. O próprio sangue do Filho de Deus. Você crê nisso? Então você vai ver livre da culpa, livre da condenação. Os nossos pecados foram completamente perdoados por meio de Jesus Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Pode botar para LA. Mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, os nossos pecados, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça somos salvos. O que é graça? É o bem que nós não merecemos. Ninguém é salvo porque é bonzinho. As pessoas têm esse entendimento precipitado errado. Eu nunca matei ninguém, nunca dei um cheque sem fundo. Nem existe mais cheque, não tem. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Nós vamos para o céu porque Deus é bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então a própria salvação não parte do próprio Deus para a gente. Então como é que eu não vou ser grato? Como é que eu não vou viver em paz? Como é que eu não vou viver leve, livre, suave? Não tem como, gente. Amém? Ó, Isaías 1,18 para fechar, para a gente orar. Em casa, revise. Pegue algumas versões, traduções da Bíblia, para você aumentar o teu entendimento, tua compreensão, para não cair no esquecimento. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Olha que coisa linda. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aquele vermelho forte, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Bota na NVT, para nós ver uma outra versão. Venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Deus está dizendo assim, eu já resolvi o problema de vocês. Então para de se enxergar como coitadinho. Coitadinho é o filho do rato que nasceu pelado. Você é abençoado, você é amado, você é escolhido de Deus para viver uma vida e uma vida abundante na presença de Deus. Você crê nisso? Então que a nossa postura e o nosso posicionamento sejam igual ao de Jesus. Eu me lembro de uma época na minha vida que o meu convívio
era só com gente da igreja. E eu estava incomodado com aquilo. Por que, pastor, não é bom ter comunhão com os irmãos da igreja? É, mas eu não posso conviver com gente dentro da igreja. Eu preciso conviver com a galera que está lá fora, meus amigos, meus familiares. Senão eu vou achar que o pessoal lá é tudo ruim e que só nós somos bons. E eu falo, cara, não tá legal. Hoje, graças a Deus, eu tenho comunhão e convivo com o pessoal da igreja, mas também tenho comunhão e convivo com o pessoal que está lá fora, igual a Jesus. Eu sento na mesa, os negros comem maconha, enche a cara, são uma loucuragem, uma doideiragem, mas está lá, estou lá com eles. Aí veio chapado até para tabela. Ah, mãe, Floripa todo mundo é maconheiro, tu não fuma? Não, tem uma paz, rapaz, olha, nem preciso de sair, nem sei quanto é que vocês pagam para ter esse bagulho aí, mas a paz que eu tenho é de graça. Não sou eu que vou julgar e criticar quem fuma, quem não fuma. Agora, eu preciso amá-los, porque Deus os ama. Agora, se eu não estiver lá no meio das trevas para brilhar a luz, eu vou brilhar a luz aqui, olha a careca do Clésio, está brilhando. Se jogar a toalhinha ali, vai até apagar a luz. Porque aqui é fácil brilhar, aqui é fácil. Pai do Senhor, irmão, aqui todo mundo. Mas é lá que está as trevas, é lá que o pessoal está triste, o pessoal está desesperado, é lá que o pessoal precisa receber essa boa notícia. Jesus tem vida nova para você. Ele não está te condenando, ele não está bravo contigo, ele não quer te castigar, cara. Tira isso, tira essa neura. Sabe onde é que Deus manifestou a ira e a raiva e o castigo dele? Foi na cruz. Tem gente que não consegue nem assistir o filme do Mel Gibson, né? O Paixão de Cristo, tanto que ele apanhou lá o rapaz lá. Agora, imagine a realidade do que foi Jesus. A tortura, o espancamento. Tinha gente que naquela época não chegava vivo para ser pendurado na cruz. No espancamento, no chicote, aquela loucurada toda, as pessoas já morriam. Foi necessário Jesus passar por tudo aquilo porque agradou Deus moê-lo por causa dos meus e dos teus pecados. Por isso que hoje a gente tem paz, porque Jesus pagou o preço. Então o sacrifício foi suficiente, não preciso mais sacrificar. Eu só preciso receber essa graça e essa misericórdia de Deus para a minha vida. Ponto. Isso vai tirar um peso do teu coração, uma tonelada dos teus ombros. Tem gente que anda até assim, né? Mas vai voltar a olhar para o céu, vai ver gaivota, vai ver pombo. Minha igreja está cheia de pombinho. Andorinha, pardal. Você vai olhar para cima, não vai olhar para baixo. E você vai estar leve. Amém? Então que você saia daqui para viver uma Páscoa diferente nesse ano de 2025. Amém? Pode presentear com chocolate, pode receber chocolate, não tem problema nenhum. Agora, eu preciso ser o mais reflexivo possível nessa Páscoa e saber que Páscoa é o que Jesus fez por nós naquela cruz. Amém? De você ter o teu domingo da ressurreição, de saber que, como ele falou para Maria, por que tu está chorando? Está procurando quem aqui, mulher? E ela confundiu Jesus com o jardineiro, né? O coveiro, e falou, não, onde é que tu botou o corpo dele? Porque eu quero... Eu falei, ei. Porque ela também estava começando a se perder com as pernas. Mas ela percebeu que era Jesus. Ai, tu é mestre. Não sou eu, mas nem toca, porque eu nem subi ainda. Só estou aqui para dizer para você. Vai dizer para o povo que eu estou vivo, eu ressuscitei. Amém? E que você possa viver um domingo de Páscoa cheio de vida e de ressurreição, porque Ele está vivo.
E se Ele está vivo, a nossa fé é viva. A nossa fé é genuína, é autêntica. E por isso a gente é o povo mais feliz da terra. Amém? Independente se você vendeu o apartamento cobertura na beira da praia do Novo Campeche ou se ainda não vendeu, você faz parte do povo mais feliz da terra. Independente se você fechou um serviço de gesso para fazer 1.000 metros quadrados, para passar o ano inteiro fazendo gesso e comendo no arregadão toda quarta-feira, ou ainda não, você já faz parte do povo mais feliz da terra. Se você já recebeu a restituição e a glória da segunda casa, ainda ou não, você já é parte do povo mais feliz da terra. Porque Ele ressuscitou. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça por um instante. Eu posso imaginar Jesus na casa de Mateus. As pessoas felizes, porque aquilo que a cultura do próprio judeu, que era de excluir, rejeitar, aqueles homens e aquelas mulheres que para os religiosos não eram dignos de estarem à mesa com Jesus. Jesus fez questão de estar à mesa com pecadores e publicanos. Jesus fez questão de olhar no olho de cada um deles e dizer: eu amo a sua vida. Eu vou morrer por você, para que você receba salvação, para que você receba perdão, para que você receba vida nova. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua carta aos Coríntios: não há mais culpa e nem condenação, pois aquele que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Nessa noite Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir essa mensagem. Não se perca com as perdas. Aquilo que aconteceu no passado não vai poder mudar mais o teu futuro, mas a tua posição de fé, a tua posição como Mateus, de aceitar o chamado de Jesus, de levar Jesus para sua casa, para ter comunhão com Ele, para ter relacionamento com Ele, para ter mesa com Ele. Isso irá promover uma transformação interior. Isso irá promover uma restauração. E por mais que aos olhos humanos pareça um galho seco, que não vai mais florescer nem frutificar, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, esse tronco vai voltar a florescer e a frutificar. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.